Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Os irmãos podem tomar o assento, amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Aleluia. Os irmãos me ouvem bem? Aleluia. Consegue só dar uma melhoradinha no meu retorno aqui, filho? Coisinha pouca no meu retorno. Aleluia. Coisa boa. Aleluia. Aí aumentou demais. Som. Ei. 1, 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versos 1 e versos 2. Glória a Deus. Aleluia. Prometo para vocês que eu vou ficar concentrado aqui, tá, irmãos? Ficar concentrado aqui na... Vocês acreditam? Glória a Deus. Para quem não sabe, irmãos, tanto a pastora Sueli como a pastora Lídia, a faculdade está tendo cultos à noite, tá? Então não estão vindo por causa da questão da faculdade. É sempre bom salientar isso para os irmãos, tá bom? Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Eu quero convidá-lo nessa noite, você curvar a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Eterno, eu quero adorá-lo na beleza da tua santidade, apresentar a igreja nas tuas mãos na noite deste dia. Hoje nós vamos fazer, ó Deus, um estudo panorâmico do Evangelho de Lucas, a trazer, Senhor, os principais fatos, as principais notícias e pontos que possam se relacionar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me usar a minha instrumentalidade naquilo que no período da tarde eu me preparei, Senhor, estudei, organizei o pensamento para poder alimentar esta igreja. Senhor, abre os corações, que seja uma noite de resposta, que seja uma noite de cura, uma noite de direcionamento, que seja uma noite fantástica. E o Senhor tem esse poder de nos surpreender. Usa a minha vida, me dê muito mais ousadia, intrepidez, para que eu pregue esta palavra com muito mais, Senhor, eficácia, para que o Evangelho possa ser, ó Pai, notório, adentrando aos corações, trazendo transformação e mudança. Para aquele que nos acompanha pelas redes sociais, para que ele também tenha foco, Senhor, ainda que esteja dentro da sua casa, para que ele possa ouvir esta palavra e ela possa ir e produzir os resultados para a qual estou enviando. Esse é o meu pedido, esta é a minha oração e eu a faço em o nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus nessa... Muito fraco, para Jesus pode ser melhor. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o Evangelho de Lucas. Esse evangelho é um evangelho extraordinário. Para quem não sabe, nós estamos numa série de estudos que sempre acontece na primeira quarta-feira de cada mês. Primeira quarta-feira de cada mês. E nós estudamos 39 quartas-feiras todo o Antigo Testamento. Porque tem muita gente que vai ler a Bíblia, ela tem dificuldade, ela fala, pastor, eu começo a ler, eu não entendo, aí eu paro. E aí o que nós pensamos? Pensamos em estudar o livro e apresentar os principais fatos, as principais informações que faz com que você entenda o livro que você está lendo. Uma vez entendendo este livro, tudo contribui para o bom conhecimento. Então nós estudamos esses 39 livros do Antigo e, de uma maneira didática, iniciamos janeiro
começando o Novo Testamento. Você pode aplaudir a Jesus por este privilégio de poder estudar a palavra de Deus? Nós iniciamos este ano começando com o Evangelho de Mateus. Quarta-feira de fevereiro, nós estudamos o Evangelho de Marcos. E em março nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. E hoje eu quero discutir um pouco com vocês. Para quem não sabe, todas as informações da pessoa de Jesus, ela está no Evangelho. A gente tem 4 escritores do Novo Testamento que narram a trajetória de Jesus. Jesus não escreveu nada. O que temos de Jesus foi o que os seus discípulos que andaram com ele escreveram. Então é importante a gente observar. E vale lembrar também que eles caminharam com Jesus, tiveram as suas experiências com Jesus, e cada um vai dar o seu ponto de vista. Mateus tem um objetivo ao escrever o seu evangelho, já falamos sobre isso. Marcos também tem um objetivo. Mateus, ao escrever seu evangelho, é por isso que ele é o primeiro livro do Novo Testamento, porque é aquele que cumpre as profecias do Antigo. Esses 39 livros do Antigo Testamento apontam para um tempo na história que virá o Salvador da humanidade. E ele apresentou lá em Jerusalém, chamado Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e há de vir buscar a sua igreja. O Evangelho de Marcos, nós também aprendemos que ele é um evangelho que mostra Jesus trabalhando, Jesus fazendo. Jesus é o servo, porque Marcos, ele está escrevendo o seu evangelho para alcançar um público esse que são os romanos, que prezavam muito pelo trabalho. Prova disso que em Roma, para um romano você tinha 3 escravos. Então Marcos escreve esse evangelho mostrando Jesus, um Jesus mais humano, um Jesus trabalhador, e isso nós enfatizamos. Hoje, o evangelho de Lucas, ele é o evangelho dos detalhes. Diga comigo, o evangelho, muito fraco, o evangelho dos detalhes. Quem gosta dos detalhes? Quem é mais detalhista, o homem ou a mulher? O homem não é tanto, depende do homem, né, irmãos? Tem homem que é mais perfeccionista, tem mulheres que são mais. Mas o Evangelho de Lucas é uma análise de um historiador que preza pelos detalhes. E isso me chama a atenção, porque Deus, quando faz também, Deus é um Deus de detalhes. E esse Evangelho de Lucas, eu quero abordar ele por um prisma, eu quero apresentar algumas características que eu fiquei assim admirado como Deus trabalha. Mas antes de eu começar falando dessas características, eu quero destacar alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto, que esse escritor, ele é um gentil. O que é um gentil? É aquele que não é um judeu, que não vem de uma tribo de Israel. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, chama ele Lucas, o médico. Então ele tem uma função, ele tem uma profissão, ele é um médico. Por isso que Lucas, nós vamos aprender que ele tem fatos miraculosos no seu livro, que o ponto de vista dele é diferente, nenhum conseguiu observar, mas Lucas colocou. Vale lembrar que ele é o autor, né, deste evangelho, o evangelho de Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser a nossa quinta aula, ou quarta-feira de 2026, tá? É um médico colaborador próximo do apóstolo Paulo, e foi um historiador detalhado e cuidadoso. Dirigiu seu evangelho especialmente aos gentios. Passou aí, passa para mim aí. Agora, acho que foi 2. Isso. Ó, qual o personagem principal? Foi Jesus? Os irmãos estão conseguindo enxergar, irmãos? Nós vamos melhorar esse telão aqui, tá? Eu vou aumentar ele, calma. Tá bom? Vai devagarzinho. Ó, locais principais. Foi na região da Galiléia, Jerusalém. A data provável entre 58 a 60. A expressão-chave, Filho do Homem. Eu quero ler com vocês, eu acho que são 2 textos que eu julgo que é a ideia central do livro, tá bom? Eu quero ler
que está aqui, ó, Lucas 19, versos 10. Coloca na tela para mim aí, Midianita. Lucas 19, versos 10, tá? Ele é, de fato, a ideia central deste livro. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia... Muito fraco, diga comigo. 1, 2, 3. Então põe também para mim, Lucas capítulo 4, do 18 até o 19. Porque a gente pode, conforme o livro que eu ganhei da nossa amiga... E não fugiu o nome da amiga? Adaildes. Um livro explicando o livro do Evangelho de Lucas, e ele nos dá, aquele livro me apresenta 3 possibilidades de organizar o livro de Lucas para entender. Mas a que me chamou a atenção foi essa, que do capítulo 1 até o capítulo 19, Jesus está buscando o perdido. E do 19, 28 ao 24, 53, Jesus está salvando o perdido. Este evangelho é um evangelho para buscar só quem é pecador de verdade. Tem algum pecador aqui de verdade, irmão? Ou só tem eu aqui? Que eu sou o principal aqui. Este evangelho, ele é um evangelho para os desprezados. Aqueles que a sociedade não quer mais. Você conhece alguém assim, irmão? Você era assim, ninguém queria. Nem você escolhia você mesmo. Mas ele te escolheu. E o interessante é que o 4:18, olha que ele coloca, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos aprender dentro das características para quem é esse evangelho. Mas o versículo central é: ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu vou fazer uma pergunta: quem nasceu na igreja? Nasceu no berço, foi instruído pelos pais, permaneceu, batizou e nunca se afastou do caminho de Jesus? Levante sua mão. Só temos a Keren, a Esther, a Laura, a Ana, Miriam e Samuel. O resto aqui não deu trabalho para Jesus. Uns deram mais e outros deram menos, mas todo mundo deu trabalho. Ainda dentro deste livro, eu quero destacar aqui algumas particularidades do Evangelho. Primeiro, ele é o Evangelho mais completo de todos. Segundo, mais detalhado. Terceiro, retrata a humanidade divinamente do Filho de Deus. Um ponto que eu achei muito interessante é que Lucas mostra e destaca o nascimento, o crescimento, o trabalho de Jesus e a sua morte. Porque a gente tem uma visão de que às vezes trabalhar é pecado, né? Parece que trabalhar é uma coisa que me tira da presença de Deus. Nunca trabalhar foi pecado. Nunca trabalhar nos tira da presença de Deus. Mas Jesus foi aquele que nasceu, e o texto prova isso. O Evangelho de Lucas vai mostrar ele nascendo, mas mostra Jesus também trabalhando e crescendo. Ele se desenvolvendo. Ele crescia fisicamente, né, estatura. Ele crescia espiritualmente. Ele crescia socialmente. Ele crescia intelectualmente. E Jesus trabalhou. Então mostra um Jesus humano trabalhando, desenvolvendo. Mas o que tinha na vida de Jesus? A Bíblia diz que ele crescia em todas as áreas. Ele crescia fisicamente, ele crescia intelectualmente, ele crescia espiritualmente diante de Deus, e ele crescia socialmente. Mas hoje tem gente que só cresce no financeiro, tem gente que só cresce indo para academia, fica musculoso, né? Fica com aquele corpo bonito. Tem gente que é cabeçudo, irmão, inteligentíssimo, mas não, tem uma mão curta, não consegue trabalhar. Ele só é inteligente, tem muita ideia, mas o verdadeiro servo do Senhor, seguindo o exemplo de Jesus, ele cresce de uma maneira equilibrada. Ele cresce fisicamente,
fisicamente, mas ele cresce também espiritualmente, ele cresce intelectualmente, e as pessoas gostam de estar ao lado dele, porque ele é uma pessoa sociável. E eu já libero essa palavra de Deus para a tua vida. Levante sua mão. Você não deve crescer apenas em uma área, nós devemos crescer em todas as áreas, diz o Senhor dos Exércitos. É um evangelho que destaca também a obra do Espírito Santo, que eu poderia ser uma ênfase até para pregar aqui hoje. É um evangelho que mostra o poder do Espírito Santo, do início do livro até o final do livro, destacando o nascimento de Jesus através do poder do Espírito Santo. Uma mulher, a prima de Maria, Isabel também, que é estéril, um marido já avançado em idade, mas o Senhor cumpriu. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Então é um evangelho que destaca. Porém eu quero trabalhar, diga comigo, Jesus, o Filho do Homem, Salvador de pecadores. E eu quero começar falando que este evangelho, diga comigo, é um evangelho universal. Antes de eu iniciar, eu quero só mostrar o propósito deste evangelho. Porque o Lucas, ele é diferente. Aqui ele mostra por que ele escreveu este evangelho. Se você analisar, né, dá para ler? Todo mundo consegue enxergar aí? Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele diz assim, ó: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O que ele está falando? Muitas pessoas já começaram a fazer um trabalho minucioso de colocar em ordem tudo o que Jesus fez. Pessoas que andaram com ele e testemunharam, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí ele diz, ó: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Quem é esse Teófilo? Ninguém sabe. Alguns acreditam, o próprio Robert Grundy entende que possa ser um patrocinador do Lucas, que está corroborando para ele fazer essa biografia. E aí ele coloca, ó: pôr em ordem, havendo já me informado minuciosamente. Quem é o Lucas? O Lucas é aquele que ele chega para Pedro, fala: Pedro, eu tenho uma história aqui dizendo que uma certa feita Jesus entrou na casa da sua sogra e a Bíblia diz, a Bíblia não, aqueles que eu fiz a pesquisa diz que ela foi curada. Mas você tem algum detalhe que está faltando aqui? Porque eles me falaram, parece que está faltando alguma coisa. Ah, está faltando isso aqui. Aí Lucas, ele colocava. Então Lucas foi fazendo um tete a tete, chamando todo mundo que andou com Jesus. Ei, foi você que viu aquele dia quando um telhado necessariamente se abre e desce um paralítico? Ah, eu estava presente. Gente, ninguém conseguia entrar dentro daquela casa. 4 pessoas, a gente nem sabe quem era. Eles conseguiram. E o interessante é que Jesus falou assim, vendo a fé deles, não era só a fé do paralítico, era a fé dos amigos também. Porque tem amigo que tem fé, tem amigo que te leva até Jesus, mas tem amigo que te tira da presença de Jesus. E Lucas foi registrando tudo isso. E ele fala o seguinte, olha, eu vou colocar em ordem minuciosamente tudo desde o princípio, para que você conheça a certeza das coisas que você já está informado. Você já está bem, você já foi instruído, mas eu estou trazendo mais para você ficar mais forte ainda. Eu tenho algumas pessoas que falam, pastor, eu não preciso aprender mais, eu não preciso conhecer mais, porque eu já conheço bastante o suficiente. Então você não aprendeu nada. Já dizia Sócrates, só sei que nada sei. Quando você sabe que não sabe, você já sabe muito. Então a Bíblia diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, irmão. Ei, a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela é uma espada que vai entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E ela também, quando nós meditamos nela, somos semelhante a árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas, aleluia, não cai. É esta palavra que transforma as nossas vidas. Então Lucas está dizendo, ei,
eu estou fazendo um trabalho minucioso. E nesse trabalho minucioso, eu quero destacar aqui 7 características. Quantas características? 7 características. A primeira característica que eu quero destacar, diga comigo, o Evangelho de Lucas é o Evangelho... Muito fraco, irmão, parece que vocês estão com fome. Tem sopa lá atrás, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Nem lembro o que eu acabei de falar aqui, misericórdia. Esse auditório não tá legal, hein, irmãos? Diga comigo, o Evangelho de Lucas é o Evangelho universal. Não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é do Edi. Aqui é o Evangelho universal. E o que seria esse Evangelho universal? Porque quando a gente observa, Jesus veio para quem? Para quem Jesus veio? De tantos continentes, certo que até 1500 a gente tinha apenas 3 continentes descobertos, né? Que era a Ásia, onde surge o berço da humanidade, que foi lá na Mesopotâmia, entre rios Tigre e Eufrates. Você tem ele saindo daquela região, indo para a região ali, próximo da África, ele vai ao Egito, então você já tem no continente africano, e você vê Paulo em Atos dos Apóstolos chegando na Europa. Então você tem aqui 3 continentes. Depois de 1500, quando tem as descobertas das Américas, América Central, América do Norte, América Latina, hoje você tem Oceania, você tem muitos lugares. Mas o Evangelho e o Deus que nós servimos, ele escolheu se revelar ao mundo. Um Deus que vivia na eternidade. Mas escrito está no Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus que quis se revelar, ele se revelou a um povo lá em Jerusalém, e dentre todos os povos existentes, ele escolheu um povo semítico, que foi o povo judeu. Jesus era judeu. Quando ele chegou lá na região de Samaria, a samaritana falou assim: olha, como você sendo um judeu pede para mim água, sendo eu uma mulher samaritana? Jesus falou: olha, se você soubesse quem é que fala com você, era você que pediria água e ele te daria, e água viva. Mas você não tem nada para tirar água do poço, você não estou vendo você com corda, você não tem balde. Você não entendeu. Se você beber dessa água, ainda você terá sede, mas se beber da água que eu te der, você vai se transformar numa fonte. E aí ela falou: eu quero essa água, então vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Você falou uma verdade agora, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. Aí ela falou: você é profeta, você revelou a minha vida. Vocês judeus dizem que o lugar de adorar é aqui em Jerusalém, mas a gente adora lá no Monte Gerizim. Jesus falou assim: olha, não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E a salvação, ela vem dos judeus. Deus escolheu os judeus para se revelar. Então os judeus tinham uma mentalidade, uma mentalidade só exclusivista e nacionalista, somente eles. Prova disso que eles não se comunicavam com o samaritano, que era um povo, para eles, era um povo distinto, desprezado, à margem da sociedade. Deus escolheu a nação de Israel para alcançar todos, mas os judeus, eles olharam para dentro de si, para dentro do seu umbigo, e Deus chamou eles para ser uma nação sacerdotal, mas eles falharam com isso, achando que era a última bolacha do pacote, e eles começaram a desprezar as nações. Mas Deus chamou eles para ser luz. Eles seriam uma nação sacerdotal que apresentaria esse Deus. Não foi isso que diz Moisés? Moisés, quando está no deserto, Deus falou assim: Moisés, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés falou: Senhor, só tirou a gente do Egito, trouxe a gente para o deserto, e o que as nações vão dizer? Tirou e não conseguiu colocar o povo na terra. Aí vai ficar ruim para ti, ó pai. Se eu fosse o Senhor, não mata não, perdoa. Esse é o argumento de Moisés, porque Deus escolheu aquela nação. Mas Evangelho de Mateus mostra que Jesus veio de quem?
do pai daquela nação, que é Abraão. É por isso que o escritor, o publicano Mateus, quando ele faz a genealogia, quem gerou quem, ele começa de Jesus, ele para em Abraão, porque Abraão é o pai dos judeus. Mas Lucas, que o evangelho dele é universal, quando ele chegou em Abraão, ele já passou, ele falou assim: ei, o evangelho do nosso Senhor não é para apresentar apenas para judeus. E ele coloca a genealogia até Adão, porque Adão, todo mundo veio de Adão. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele é o evangelho universal. Ele vai pegar o japonês, ele pega o muçulmano, ele pega o asiático, ele pega aquele que está na América Latina, o europeu. O evangelho de Jesus alcança todos. Esse é o primeiro destaque que ele coloca, que eu acho muito interessante, que é um evangelho que alcança esse grupo de pessoas. Você observa que quando Jesus foi fundar a igreja, todos os seus apóstolos eram judeus. Todos. E Jesus deu uma ordem para eles: olha, vocês vão receber poder do alto. Vai descer sobre vocês. E vocês vão ser testemunha em Jerusalém, na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas os judeus ficaram ali presos em Jerusalém, achando que quem deveria ser alcançado? Apenas os judeus. E Deus falou assim: eu preciso de alguém que vai romper as fronteiras. Teve um encontro com um homem chamado apóstolo Paulo, que era desprezado, era um judeu, mas era desprezado da ótica da igreja. A igreja não acreditou na conversão dele quando ele se converteu, achou que ele era um falso discípulo. Tivemos inúmeras pregações de Paulo aqui, mas o Senhor falou assim: vai, porque este é para mim. Eu vou colocar ele diante de gente grande, porque o meu evangelho é para alcançar a todos. E o que a gente mais observa? Aquele crente que só pensa na família dele. Faz um culto na minha casa, pastor. Ora pelo meu filho, pastor. Ora pela minha filha. Não estou falando que o pastor não ora pelo filho, não ora pela filha, e não vai fazer um culto na sua casa. Esse é nosso papel, fazer a obra de Deus. Mas não pode parar aí. Quem está comigo, diga glória a Deus. Esse evangelho é o evangelho universal. E você vai observar também que, por ser universal, ele alcança também os samaritanos. Para quem não sabe, os samaritanos, quando Israel passou 70 anos na Babilônia. Quantos anos? 70 anos. A terra ficou vazia. Quando eles chegaram, vindo do regresso através da Pérsia, que hoje é o Irã, foi um persa, Ciro Persa, que libertou os judeus. E hoje é os judeus que libertam o regime persa. Quando eles chegam em Jerusalém, quem está morando lá? Aqueles habitantes são chamados de samaritano. Criou uma rixa significativa. Judeu não fala com samaritano. Mas o evangelho de Jesus não alcança só apenas o judeu, alcança também aqueles desprezados. A Bíblia diz e narra o evangelho que eu acabei de citar essa história, evangelho de João, que Jesus, quando está indo da Galileia para Jerusalém, a Bíblia diz que ele diz: é necessário passar em Samaria. Quando você tem rixa com alguém, você gosta de passar na mesma rua? Se tem alguém nesse corredor que você não fala, você vai querer passar em qual corredor? No outro, que já é errado não falar com o irmão, né? Mas pode acontecer. Aqui não tem essas coisas. Não, aqui não. Só no mundo, aqui não. Mas dá um exemplo: se tivesse alguém que você não quisesse conversar, você ia por onde? O judeu, para ir para Galileia, o caminho mais rápido é passar por dentro de Samaria. Mas como ele não gosta de samaritano, o que a gente faz? A gente vai dar toda uma volta, passa por dentro do deserto, passa pela região dos porcos lá, para chegar lá na Galileia. Mas disse a Bíblia: é necessário passar em Samaria, porque o evangelho de Jesus também alcança quem? Os samaritanos. É um evangelho que alcança todos. E quando eu observo e analiso essa história, uma certa feita Jesus estava indo para Jerusalém e ele queria hospedar em Samaria e não tinha lugar para Jesus. Quando viram que Jesus era um judeu, falaram: não, aqui não tem hospedagem para você. Os discípulos que foram tentar alugar ali aquele momento de prazer e descansar um pouquinho, falou: o Filho do Homem não veio destruir, o Filho do Homem não veio matar, mas ele veio salvar e dar a vida por aqueles que estão perdidos, porque o evangelho alcança esses também.
exemplo, as pessoas do mundo ou os cristãos? Eu vou perguntar de novo, eu acho que a igreja não entendeu o tecladista. Quem é o exemplo de quem ama? Exemplo de amor, de compaixão? É o mundo ou a igreja? Eu vou perguntar de novo, é o mundo ou a igreja? Tem que ser a igreja, irmão. Mas esta igreja, esse povo escolhido de Deus, que foi chamado para amar, tem comportamentos destrutíveis, dando mau testemunho no seu dia a dia, não expressando amor. E Jesus falou assim para um mestre da lei, ele falou: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: ó, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Mas como ele era um fariseu, um hipócrita, falou assim: eu queria saber quem é o meu próximo. Jesus contou a parábola do bom samaritano, que é aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, e que ele acabou sendo assaltado, e você viu que um judeu não exerceu ali para ele os cuidados, desceu um sacerdote, um levita, não cuidou ele, mas veio um samaritano, que veio, se compadeceu, levou ele para um lugar, cuidou das feridas dele. Jesus usou um samaritano, aquele que era a história, para falar: vocês que deveriam amar não ama, mas eu vou usar esse exemplo aqui que vocês condenam, mas ele é um exemplo de amor, ele é um exemplo de atitude. Esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho universal, mostrando como Jesus alcançou todos os samaritanos. A mulher samaritana foi a maior pregadora, foi a primeira pregadora do Novo Testamento, vamos dizer, mulher pregadora da palavra de Deus. Você lembra daquela história também? 10 leprosos, quem já viu essa história na Bíblia? Lucas conta. 10 leprosos que viviam dentro do leprosário, não poderiam estar a público, não poderiam ir ao templo, não poderiam ir ao mercado. Eles viviam excluídos de todos. Mas um dia eles viram Jesus, que quem vê Jesus, porque o evangelho de Jesus é um evangelho que alcança os perdidos. E eles viram que estavam perdidos e falou: mestre, o senhor pode curar a gente? E Jesus falou assim: ó, faz o seguinte, vamos se apresentar ao sacerdote. E eles indo, foram apresentar ao sacerdote. Quando eles olharam, eles estavam curados. Mas no momento que eles receberam a cura, a Bíblia diz que eles foram embora. A Bíblia diz que um samaritano olhou e viu que estava curado. O que ele fez? Ele voltou glorificando, porque ele disse: eu estava no leprosário, eu estava à margem da sociedade, a minha vida estava destruída, não tinha mais nenhuma perspectiva para mim, eu ia morrer aí excluído, não poderia estar em família, eu não poderia estar em sociedade, eu não poderia estar no templo, mas ele mudou a minha vida, o evangelho me alcançou, e eu não sou aquele que receba a bênção e vou embora, porque tem muita gente que chega assim, irmão, excluído, com uma vida destruída, longe de Deus, amargurado. Aí Jesus muda, o que ele faz? Ele some da igreja, porque ele recebeu a cura. Mas tem alguém como o samaritano, que sabe dar valor, é uma pessoa grata. Aquele que me curou, eu tenho coragem de levantar minha mão e dizer: muito obrigado, Senhor. É um evangelho que alcança a todos, alcança judeu, alcança samaritano, mas ele alcança os pagãos também. Eu quero deixar avisado aqui: as pessoas acham que pessoas que são de religiões de matrizes africanas, mais denominado como Kibanda, Umbanda e Candomblé, essas pessoas são pessoas ruins, são pessoas que, o irmão vê alguém na rua, irmão, parece que viu um gato preto, faz até o sinal da cruz. Meus irmãos, são pessoas normais que seguem uma religião que o nosso evangelho ensina que é uma religião errada, que quem fala com eles são demônios, mas são pessoas do bem. Como tem gente do mal na igreja, tem gente na igreja que é do mal, como também lá tem gente do mal, mas há um poder de Deus sobre a nossa vida, que foi chamando a gente para ser luz no meio das trevas, tá entendendo? Porque o evangelho alcança quem? Só vai alcançar os crentes? Não! O evangelho alcança todos, de todas as religiões. É por isso que o crente tem que ser luz, é por isso que o crente tem que ser sal. Por onde ele passa, ele tem que incorporar e viver. Ele não deve vir à igreja, eu vou falar de novo, ele não deve vir à igreja, ele tem que ser a igreja. Porque quem é a igreja, quando sai da igreja, vive
vê a igreja no trabalho, na escola, na faculdade, na casa, por onde ele passa. Aleluia. Teve um gentil, um pagão, centurião. Evangelho de Lucas, ele pediu para alguns judeus: eu sei que Jesus cura. Eu tenho um servo que um centurião cuida de 100. Eu vou falar de novo, um centurião cuida de 100, mas dentre os 100 tem um que se destacava. Sempre tem um servo que chama a atenção do líder. Ele era diferente. Eu dizia, ele vai, eu falo, vem, ele vem, eu falo, fica, ele fica. Ele é diferente, Jesus. Meus amigos, pede para Jesus curar ele, porque eu vejo que parece que é só para vocês são os judeus. E os judeus foram: mestre, tem um centurião que o servo dele está enfermo. Jesus falou assim: eu vou. E ele indo, o centurião parou e falou assim: não, fala para ele não vir na minha casa. É por isso que eu mandei vocês ir falar com ele, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Eu sou um pecador. Ele é um homem santo. Mas eu creio que se ele liberar apenas uma palavra, o meu criado vai curar. Eu não sou judeu, eu não sigo a lei de Moisés, eu sirvo o Império Romano, eu sou um pagão. Eu não sei se o evangelho vai me alcançar. Mas Jesus falou: eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Nem aqueles que são crentes, nem aqueles que têm a lei têm uma fé como essa. Mas veio um pagão dando um exemplo de fé, e Jesus curou aquele servo, porque o evangelho não alcança só o judeu, só o samaritano, ele alcança o pagão. Ele chegou aqui em Budas Artes para alcançar a tua casa, a tua família e o teu lar. É esse Jesus a qual a gente serve. Aleluia. O evangelho, além de ser o evangelho universal, diga comigo: eu sou universal. Vocês não querem falar, né? Mas diga comigo: o evangelho do Lucas é o evangelho da alegria. Com todo carinho, dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Vamos dar uma risada, que você consegue rir? Quem consegue rir aí, irmãos? Vamos dar uma risadinha? Cadê a Marina para rir aí, Marina? Está aí a Marina? Como assim, pastor? O evangelho da alegria. Irmão, tem gente que acostumou a viver na prova, que acha que a vida é prova. E aí ele acha que todo mundo tem que viver na prova, né? Só anda murmurando, mas você já viu aquele cara, aquela mulher, aquele homem com aquela cara de delegado, irmão? Parece que chupou limão. Tem gente que é feia, né? E você olha assim, né? Que é normal, gente feia, né? Tem gente que é um sorriso em pessoa. Tem gente que é alegria, irmão. Ele vai trazer alegria para o ambiente. E o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria, irmão. Levante a sua mão no nome de Jesus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu vou falar de novo: quem planta em lágrima vai colher em alegria, diz o Senhor. Parece que você incorporou a tristeza. Está escrito que há tempo para tudo, irmão. Há tempo de perder. Hoje meu pai ia perder dinheiro. Me ligou: Renato, ganhei 50 mil. E eu falei: eu acho que ele vai me dar 5, Senhor. Toca nele, ó Pai. Eu preciso passar aí. Você tem que fazer algo para mim. Toda alegre. Falei: meu, 50 mil? Tem jogado no negócio aqui cartão de todo. Meu pai não é cristão, tá, irmão? Não, e tal, e passou lá. Vem. Entra aqui. Todo apavorado. Sabe o calma? Falei: pai, calma. Deus tem obra na minha vida, paga as cadeiras da igreja aí, não mata eu não. Chegou em casa: não, vem aqui que eu tenho que passar alguma coisa pro cara. Aí eu peguei o telefone que eu estava aqui, falando ao vivo, que eu falei: pai, isso aqui é golpe, hein, pai? Não, meu, que? Cheguei lá, eu falei: o que tem que passar aqui para você? Dependendo do que ele pedisse, Pix eu não ia fazer, né? Não, você tem que passar o número de telefone. Há algum problema passar um número de telefone para alguém? Não, o número de telefone você passa para todo mundo, tá no cartãozinho do banner. É isso, pai? Não, seu Sebastião, 2 da tarde o dinheiro vai cair.
todo alegre. Eu falei, pai, o que você passou para esse cara? Não, eu passei a senha do aplicativo do banco para ele. O que mais, pai? Eu passei o número do meu CPF e a data do meu nascimento. Eu falei, Chicão, o senhor tá com quase 60 anos, mora na periferia, dando umas dessas, meu. Falei, vai. Aí, aqui o pastorzão é rápido, né? Rapidão, já cheguei aqui. Eu falei, vai dar sua face. Já entrei no aplicativo, falei, fala a senha. E tinha um dinheiro, já saquei. Falei, já vou jogar pra mim. Já saquei o que estava na conta. Falei, vem, filho, facial. Direita aí, Sebastião. Arruma esse rosto pra frente, pra trás, pro lado. Aí eu peguei e troquei a senha do aplicativo. O cara ia entrar, ia rapar o dinheiro dele, ia fazer um empréstimo, ia fazer não sei o que. E ele achando todo alegre, eu ganhei 50 mil. Mas a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Levante a sua mão. Deus pode te dar mais do que 50 mil. Deus pode fazer você prosperar, aleluia. Deus pode abrir porta que ninguém consegue. Ele disse lá no Apocalipse, eu abro porta que ninguém fecha, e eu fecho porta que ninguém abre. O Deus que eu sirvo, Ele pode trazer alegria para sua casa, alegria para o teu casamento, alegria de viver. Esse é o Deus que a gente serve. Mas graças a Deus o Sebastião não perdeu nada, porque tinha alguém alegre lá do lado dele, aleluia. E o Evangelho de Lucas começa com uma alegria. Um anjo dizendo em Lucas 1,19, respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar estas alegres novas. O Evangelho começa dizendo, eu tenho uma notícia. E eu tenho uma boa notícia hoje, só para quem levantar a mão, hein? Eu tenho uma boa notícia hoje para aqueles que estão aqui me ouvindo. O Senhor está vindo com uma notícia para alguém, eu não sei quem é, eu não sei se vai ser o telefone, eu não sei se vai ser o médico, o juiz, ou alguém que você está esperando vai ligar. Eu tenho uma notícia que vai alegrar o seu coração, diz o Senhor para você aqui hoje. Quem toma posse dessa palavra? O Evangelho da alegria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ei, se você tivesse a oportunidade de agradar a Deus, tirar um sorriso de Deus, quem faria isso? Quem teria essa coragem? Eu vou perguntar de novo. Se você pudesse deixar Deus feliz, a gente pode deixá-lo tanto triste como feliz. Como que eu deixo ele triste? 4:30 de Efésio. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual está selado pelo aquele grande dia. Quando? Quando eu faço obras carnais. Eu entreguei a vida para Cristo, mas uso a boca e falo palavrão. Cadê os que falam palavrão? Está aqui? É para você. É o palavrão. Solta um palavrãozinho. Usa a palavra. E às vezes tem uns palavrão que não parece que não é palavrão, mas é palavrão. Seu lixo. Lixo é palavrão? Quando a gente usa a nossa boca, ou a gente começa a roubar, a fazer coisas que não agradam ao Senhor, a gente entristece. Mas Lucas falou, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da alegria. O anjo falou, tenho boa notícia. Mas no capítulo 15, ele falou, tem um método que faz Deus ficar alegre. É quando um pecador se arrepende. A festa diante de Deus. Eu vou falar de novo. Sabe como você deixa Deus alegre? É quando você, meu amado irmão, sai dessa igreja, você vive o Evangelho lá, porque aqui é fácil. Aqui você, dá o teclado, dá um tom aí. Ele levanta a mão, ele chora aqui, ele parece evangélico, ele lindão aqui na igreja, ela é lindona na igreja, até parece, mas eu quero ver se você é evangelho lá na escola, é lá no trânsito, quando alguém te fecha, aí você quer mostrar um evangelista e você, glória, aí, vamos falar quem você é. Mas é aí que a pessoa olha para você e fala, meu Deus do céu, aquele é diferente, tá todo mundo aqui numa rodinha falando coisas erradas, mas ele se posiciona, ele é um exemplo de família, ele é um exemplo de homem, é um exemplo de mulher. Eu quero ir para essa igreja, eu quero servir a Jesus. E o que a gente faz? Nós alegramos o coração de Deus quando um pecador se arrepende. Mas não termina aí não.
Acaba o evangelho de Lucas. Jesus está subindo aos céus, os discípulos, tudo assim, ó. Anjos do lado direito e esquerdo. E Jesus falou assim: eu os abençoo. Evangelho de Lucas 24, 53 e 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo ao Senhor. Jesus subiu, falou: olha, o mestre falou que ia subir, a responsabilidade está conosco. Vamos lá para o templo de Jerusalém, mas vamos voltar alegre, porque começou alegre, o meio era alegre e nós vamos terminar com alegria. Porém, esse evangelho, ele também, agora mudou aqui, deixa eu ver se é esse, aqui ó, depois eu passo aquele. Aqui foi um erro do GPT, tá, irmãos? Inteligência artificial. O evangelho dos marginalizados e desprezados. Diga comigo, o evangelho de Lucas é dos marginalizados e dos desprezados. Você já parou para analisar que a gente só quer andar com gente boa? Primeiro, você sabia que você é mau? Quem sabia que você é mau? Aí você fala: como assim, pastor? Eu? Jesus falou que você é mau. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vocês sendo maus, vocês sabem dar coisa boa para os seus filhos. Imagine o vosso Pai Celestial. Se vocês me pedirem pão, eu não vou dar pedra para vocês. Então quem é mau? Diga assim: nós. Eu vou perguntar de novo: quem é mau? E o pastor? Está todo mundo no mesmo barco aqui. Mas a gente é tão mal que a gente gosta de escolher pessoas que vão andar com a gente, sim ou não? Quem gosta de andar com gente ruim aqui? Nós, na íntegra mesmo, somos preconceituosos. Eu vou mostrar um preconceito que a gente comete. Quando você faz festa, quem você chama? Chama todos? Ah, só chama os mais próximos? Isso é todo mundo, tá? Aqui não tem ninguém que para, todo mundo faz o mesmo. Fala assim: nossa, a outra me chamou, você chamou ela? Ah, o outro fez, não me chamou, mas você chamou ele? Ah, mas eu não chamei porque ele não me chamou, então por isso que você é mau. Porque quem é do bem, independente de ter chamado, eu vou chamar. Porque eu não pago mal com mal, eu pago mal com o bem. Então você é mal. E o pastor? Mal também. Aí Jesus falou: quando você for fazer a festa, não chama quem pode te recompensar. Chama cego. Chama um coxo. Um aleijado que você vai ter que buscar de carro na casa dele, que não consegue andar. Chama esses que não tem como te recompensar. Mas eu vou recompensar vocês. Quando? No dia da ressurreição, quando vocês morrerem. Só lá. Ah, não, quero não, Senhor. É o evangelho dos marginalizados. Alguém andaria com ladrão aqui? Quem andaria com ladrão? Ninguém. Porque não pode andar com ladrão, irmão? Quem vai pregar para ladrão? Nem pregar para ladrão, as pessoas tem gente que tem medo. Ai, pastor, misericórdia, pastor, tenho medo, pastor. O meu ministério é só para as crianças. As crianças de Deus, pastor, esses homens aí, pastor, com arma na mão, sangue de Jesus tem poder. Os caras tá na boca, tá com a arma, tá com a droga, tudo pá. Aquele louco, né, irmão? Chega lá, o cara tá... E aí? O cara tudo... Meu Deus do céu. Na função lá na lojinha. Quem vai na lojinha pregar o evangelho? Os caras ali dando um trago ali no baseado. Você não fuma baseado assim? É assim, né, o baseado. Nunca fumei, eu nunca fui dessas coisas. Quem vai, irmão, pregar o evangelho para essas pessoas? Mas o evangelho de Lucas alcança os marginalizados. O evangelho de Lucas alcança aquele que ninguém quer alcançar. Por isso que Jesus falou: olha, vocês vão receber poder. Vocês começam em Jerusalém. Depois você pega a região circunvizinha, que é a Judeia. Mas por favor, vão para Samaria. Eles não queriam lá. Vão em Samaria até os confins da terra.
E Jesus falou assim, ó, eu vou salvar alguém que ninguém gosta dele. Jesus chegou na cidade de Jericó. Aí ele era tão ovacionado pela multidão. Teve um que era pequenininho, gente. Pequenininho, assim, o tamanho assim, Kaique, pequeno. Subiu numa figueira brava. E falou assim, eu quero só ver ele, quem é ele? E mal ele sabia que Jesus ia na casa dele. Eu vou falar de novo. Ele estava numa expectativa, ele só estava querendo ver, mas Jesus estava querendo relacionamento com ele. Por quê? Porque ele era um publicano, ninguém queria falar com ele, que ele era um pecador, traidor da pátria, provavelmente poderia ter defraudado, roubando as pessoas, cobrador de imposto. Ele era um ladrão, mas eu tenho uma notícia para você. Jesus não veio buscar os sãos, não, meu amado irmão. Ele veio atrás dos doentes mesmo, é atrás daqueles que roubam. Ladrão bom não é ladrão morto, ladrão bom é aquele que é salvo pela graça e vive e prega a palavra de Deus. Convém você descer, e desce depressa. Parece que Jesus está com ansiedade. Ele desceu, falou, porque hoje convém eu entrar na sua casa. Ele falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus falou, hoje entrou salvação dentro dessa casa. Eu comecei com os judeus, eu cheguei em Samaria, mas eu também estou atrás desse malfeitor, desse ladrão. O evangelho também alcança. Ele tanto alcança, ele alcança o criminoso. Você conhece algum criminoso, irmão? Era o criminoso, está lá na cruz, um do lado direito, outro do lado esquerdo. A cruz que Jesus está é a cruz de Barrabás. Está pendurado. Aí o malfeitor, o criminoso, liberou uma palavra, e um dos malfeitores estavam pendurados e blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele na cruz, e um falou, ei, não é você que fazia milagre? Você poderia salvar você e salvar nós. Mas tinha um criminoso que falou, ei, fica quieto aí, Zé. Eu tô no meu português aqui. Ei, irmão, ei, João. Tá entendendo, João? Jesus aí é uma pessoa do bem. Nós estamos aqui porque nós pagamos, nós somos errados. Este homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Jesus olhou para ele e falou, filho, teve arrependimento, hoje você estará comigo no paraíso, porque o evangelho alcança os perdidos. Levante a sua mão. Você não valia nada, crente, você não valia nada, mas a graça te limpou, te transformou. Se você tivesse a oportunidade de pregar o evangelho, você pregaria onde? Em Alphaville ou na favela 2 Palitos? Cadê os 2 Palitos aí? Favela 2 Palitos é a favela ali do Jardim da Luz. Eu vou descer o nível, vamos na favelinha do Inferninho. Só falou inferno, os irmãos ficam com medo. Às vezes pode ter alguém que mora lá. E quando eu estou usando a expressão favela, não é ideia de... Porque hoje nós estamos vivendo uma cultura que não pode mais falar favela. Irmão, desculpa, é comunidade. Comunidade 2 Palitos, uma favela, irmão, 2 Palitos. Favela do Inferninho. Quem queria pregar lá? Ou prefere pregar lá no Alphaville? Com aquele terno da Brooksfield, relógio da Emporio Armani, aquele perfume One Million ou 212 VIP Man, cheiroso, aquele cabelão do laque. Tudo bem, senhor? Qual o seu nome? Senhor Renato, você aceita um café? Por favor, secretária, traga um café para o pastor Renato.
O que aflige a sua alma, Senhor? Não é assim, Alphaville? E lá na favela Deus, e aí, irmão? E aí, pastorzão, na paz? Isso mesmo, irmão? Tamo aí na correria aí, irmão. Isso mesmo, tá ligado, né, mano? Vítima da sociedade, isso mesmo. Antes de pensar em matar, esse da educação. Onde você quer pregar? Você quer pregar lá em Alphaville ou na Alfavela? Onde você quer pregar? Mas Jesus alcança todo, Ele pega aquele que está na comunidade, mas Ele foi na casa do rico que era Zaqueu, Ele tinha discípulo rico. Ah, pastor, eu não acho correto, eu gosto da comunidade. Você não entendeu o que é evangelho? Evangelho une todo mundo, irmão, rico, pobre, negro, branco, todo mundo. Esse é o evangelho de Jesus, é um evangelho para todos, é um evangelho universal. Hebreus 13, 3. Põe na tela aí, Midianita. 13, 3. Um, dois, três. Podem ler, por favor. Eu me lembro, pastor Felipe, que um dia eu falei assim: pastor Felipe, como eu faço para ser seu amigo? Ele falou: pastorzão, é só você chorar comigo, passar as lutas que eu estou passando. Que a gente só quer ir quando tem churrasco, né, pastorzão? Quando você está por cima da carne seca, quando diz o baiano, tá todo mundo indo atrás de você. Mas no dia que você não tiver mais nada para oferecer, esquece, irmão. E Jesus está onde? Está do seu lado. Coloca para mim de novo o texto, para a gente caminhar para o final. É o evangelho também, diga comigo, o evangelho das mulheres. Nossa, as mulheres não deram nenhum grito. Vamos lá, evangelho das mulheres. O que seria dos homens sem as mulheres, hein, irmão? Deus olhou para o homem e falou: meu, tá tão michuruco, né? Viu ali o homem numa paz, mano, zen. Ele falou: Deus, eu vou ter que atribular esse homem, eu vou mandar uma mulher para ele. Ele tá numa paz, eu tenho que mandar uma mulher que vai deixar ele louco. Bem que a minha tá na faculdade, ela não tá vendo essas coisas. Gente, evangelho das mulheres. Quando a gente observa, começa com a gravidez de Isabel, que é estéril, esposo dela Zacarias, também avançado em idade. Aí o anjo falou: ó, você vai engravidar, e o menino é João, nazireu desde o ventre, bebida forte. Tá ela escondendo a barriga 5 meses, tentando esconder. 6 meses, tá ela lá. Aí foi o anjo Gabriel anunciar a Maria. Falou: Maria, tu vai conceber. Começou com as mulheres. Tu vai conceber, vai dar luz. Ela falou: oh, Senhor, eu estou desposada de José. Deixa eu falar uma coisa para você, Maria. Aquela que estava estéril, que não poderia ter filho, vai fazer 6 meses que já está grávida, tá bom? Porque para Deus nada é impossível. E Maria? Grávida. Começou com Maria, Isabel, a profetisa Ana, viúva de Naim, Maria e Marta, as mulheres que serviam com as riquezas. Coloca para mim o Evangelho de Lucas, capítulo 8. 8. Se você quiser acompanhar, é bom, né? Fazer alguma coisa, né, irmãos? Vamos? É bom movimento. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de número 2. Pode pôr põe na tela aí pra gente, ó. E também algumas mulheres que haviam sido de espíritos e do quê?
Eram mulheres endemoniadas, mulheres enfermas, mas Jesus fez o quê? Curou. E elas falou: a minha gratidão agora é servir você. Ó, Maria chamada Madalena, do qual saiu quantos demônios? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam. O que Jesus enfatiza? Gente, governo patriarcal, as mulheres não têm tanta preeminência, não aparece com tanta força como são as mulheres do século 21, que as mulheres estão dominando, irmãos. Naquele período não, mas Jesus inicia o seu evangelho. O evangelho de Lucas mostra um evangelho que alcança quem? Alcança as mulheres. E conta uma história no evangelho de Lucas capítulo 7, Jesus chegou numa casa de um homem chamado Simão, o leproso. E ele não beijou Jesus, não lavou os pés de Jesus, não deu a hospitalidade devida no Oriente Médio, porque quando você chega naquele ambiente de terra, você tem que lavar os pés, você tem que enxugar os pés, ungir com óleo, demonstrando aquela ideia de uma alegria, resplandecendo aquele brilho, dando um beijo, saudando. É uma ideia de hospitalidade. Mas e se chegar numa casa, ninguém falar com você, nem pedir para você entrar, que gente nem entra, tem gente que não pede nem fica no portão, né, irmão? Entra e bença, tomar água. A hospitalidade era algo significativo. Mas uma mulher, diz a Bíblia, pecadora da cidade, viu aquela cena, ela falou: não pode. Um mestre como esse, o Rabi, o que ela fez? Ela pegou, aleluia, e ela pegou e começou a lavar os pés de Jesus. E ela começou a lavar os pés de Jesus. Ela sabia que aquele homem provavelmente não daria para ela uma toalha. O que ela fez? Não tem problema. E mulher é bom para improvisar, né? Ela foi, soltou o cabelo, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí aquele homem falou assim: olha, eu acho que Jesus não é profeta, porque se fosse, saberia que ela é uma pecadora e como ela está tocando nele. O que Simão falou? Ela está com segundas intenções e ele não tem discernimento para perceber. Jesus, sabendo daquela situação, falou: Simão, você me chamou para vir na sua casa, você não me deu ósculo, você não lavou meus pés, você não me deu todas os requisitos da hospitalidade, mas eu vou te contar uma historinha para você. Tinha um homem que devia 50 dinheiro. Quanto dinheiro? 50 dias de trabalho. Um dia que você trabalha, você ganha um dinheiro. 50 dias, 50 dinheiros. E a dívida dele foi perdoada, devia 50 dinheiro. Mas tinha um que devia 500 dinheiro. Quantos dias de trabalho? 500 dias. Um dia, um dinheiro. 500 dias, 500 dinheiro. A dívida dos dois foi perdoada. Ô Simão, qual dos dois você acha que vai mais amar o seu Senhor? O que foi perdoado menos ou o que foi perdoado mais? E ele falou assim: Senhor, é o que foi perdoado mais. Ao que mais é perdoado, mais me amará. Você não entendeu? Ele, na visão dele, é que ela era uma grande pecadora. Mas ele poderia dever quanto? Ele devia quanto? Ela devia quanto? Qual dos dois que devia? Os dois devia. Um devia menos e o outro devia? Mas quando a dívida é pequenininha, sabe que você está devendo R$200 para o banco fala assim: ó, tá perdoado. 200 que não perdoa uma mixaria dessa. Mas quando é 5.000 que o banco perdoa, você fala: meu Deus, eu vou lavar esse banheiro do banco, eu vou levar um bolo de cenoura pro gerente, porque quanto é maior, você expressa mais alegria. Ou seja, ela era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, não valia nada, mas a graça alcançou ela. E quando a graça alcança um pecador, ele expressa mais amor, ele expressa mais gratidão, ele expressa mais respeito. Mas aquele fariseu que pouco foi perdoado, porque pouco amou, ele não expressa, irmão. Ele é ingrato, ele é um julgador, ele é uma pessoa hipócrita. Mas o evangelho alcança as mulheres, alcança os desprezados, os marginalizados. E diga comigo: é o evangelho do sobrenatural. Eu vou falar de novo, tem muita gente que não acredita mais no sobrenatural de Deus. É o evangelho do sobrenatural.
Quer crer que Deus pode fazer? A gente acostumou a viver no mediano, irmão. Deus pode te surpreender, Deus pode fazer de repente na sua vida. Deus pode te colocar em lugares que você nunca imaginou. Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida. Você não tem noção do que o meu Deus pode fazer. Salmo 113, ele diz que ele pega alguém do monturo e ele coloca no meio dos príncipes. Ele pega alguém do monturo e coloca no meio dos príncipes. Ele pegou um morador, apacentador de ovelhas chamado José, colocou para liderar lá num trono, lá no Egito, governador. Quem faz? O próprio Deus. O evangelho do sobrenatural. O interessante, que é um evangelho que mostra a presença de anjos, os Marcos e Mateus mostram anjos ali na hora do deserto, Jesus sendo tentado. Mas o Lucas mostra anjo no início com Isabel, com Maria, o nascimento de Jesus. Mas é o evangelho que o Lucas, ele tem uma ênfase para o sobrenatural, para a cura. Lucas descreve diagnósticos e condições médicas com mais precisão. Ou seja, ele mostra em Lucas 14:2, ele menciona um homem com hidropisia. Alguém sabe o que é hidropisia? Hidro é água, né? Aí você procura aqui acúmulo de líquidos no corpo. Jesus curou ele. Isso revela um conhecimento, uma atenção específico de uma doença, porque ele era o quê? Lucas, o médico. Ele destaca a gravidade do quadro antes da cura. Lucas frequentemente enfatiza que a situação do doente era crítica ou prolongada, o que valoriza ainda mais o milagre. Uma mulher que tinha fluxo de sangue há quanto tempo? 12 anos. E ele coloca, mas ninguém podia curá-la. Ele vai colocando os detalhes, ele vai... ela já está num problema, e é 12 anos e não tem ninguém que resolve. Mas o evangelho do meu Jesus vai alcançar ela, e alcançou aquela mulher. Aleluia. Lucas também relata milagres de cura exclusivos no seu evangelho. Uma mulher que ia para o templo, 18 anos, encurvada assim. 18 anos ela chegava, 18 anos indo para o culto. E era normal aquilo ali. Porque às vezes a gente acostuma com o problema. Meu Deus do céu. Tem gente que já acostumou viver no problema. Tem liderança que já acostumou ver a membresia no problema. Tô nem aí. Tá dizimando? Tá contribuindo? Enquanto tá contribuindo, tá tudo bem. Mas quando Jesus chegou naquela sinagoga, falou: aquela moça ali não está encurvada à toa não. Tem um demônio na vida dela e hoje eu vou curar ela. E Jesus colocou as mãos sobre ela e ela endireitou. E aí aquele fariseu do inimigo falou: hoje é sábado, não pode curar. Aí Jesus falou: olha, hoje é sábado, mas se um animal seu cair ali, ficar preso, o que você vai fazer? Você vai libertar aquele seu animal? Vai. Você liberta um animal que é seu, e eu não posso libertar essa mulher, filha de Abraão, a qual Satanás a manteve presa durante 18 anos. Quem narra? É o evangelho do sobrenatural. E ele demonstra sensibilidade ao sofrimento humano e à restauração integral, restauração social, emocional, espiritual. Os 10 leprosos, um voltou, que envolve relacionamento e gratidão. É o evangelho do milagre. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Você crê que Deus pode te surpreender esse ano? Você crê? Deus pode fazer? Você crê? Eu estou liberando só para quem crê. É só para quem crê hoje. Este evangelho é o evangelho do sobrenatural. Nós somos o sobrenatural do Senhor. E caminhando para o final, diga comigo, é o evangelho da oração. Lucas é o que dos mais destaca a oração. A principal lição que ele se esforça em ensinar é a necessidade que a alma tem da comunhão com Deus. Exemplo de oração para o crente. Jesus orou ao Pai em momentos críticos, no seu batismo, antes de escolher os 12, antes da confissão de Pedro na transfiguração, orou na ressurreição. A parábola do fariseu e o publicano, demonstrando sobre a oração, o amigo importuno, destaca a oração de... Você já parou para analisar que tem crente que age para depois orar?
Ele faz, aí, acho que vai dar errado. Não, vamos orar a Deus aí. Vamos orar a Deus que vai dar tudo certo. Mas ele fez sem pedir orientação para o Senhor. Você não pode ter medo de orar a Deus, irmão. Você não pode. Eu estou vendendo um apartamento, eu falei, Deus, só se for para mim vender. Se não for, não permita. Eu quero isso, Senhor. Se for isso, ou se for num valor que me dê paz ao meu coração, amém. Se não, não vou vender, Senhor. Não deixa, Senhor. Não permita, Senhor. E eu estou divulgando, você não quer comprar? Você não quer comprar? Mas estou ali, Senhor, não permita. Só se for, hein? Quem está comigo? É assim. Eu já dei muita cabeçada, irmão. Já fiz muita coisa. Depois eu fui perguntar para Deus se podia. Eu falei, Senhor, aí você me quebra, né, Renata? Você toma uma... Irmão, e dependendo da decisão que você tomar, você vai ficar numa prova uns 7 anos. 10 anos, 15 anos. Eu me lembro que eu estava lá em Israel. Aí eu fui com cartão, o banco liberou um cartão para mim, top lá. Do banco BV. Cartãozão com limite, aluguei o carro. No deserto, me banho no Mar Vermelho. Aí na hora os caras falaram, pastorzão, vamos pagar o senhor lá em Jerusalém. Eu falei, não, dívidas feitas em Israel, paga em Israel. Todo mundo no meu quarto, vem pagar. Falei, dividindo aqui o carro para todos vocês, tal, paga. Os caras pagou, tudo no dólar. E o Smigo falou, gasta, burro. Falei, gente, eu não sei se eu vou voltar mais aqui. Aí eu passei vi um perfume da Hugo Boss. Eu falei, só ele vai gostar. Eu quero, quanto quer? Não quero saber de preço, não, vai, traz. Aí eu vi um relógio da Bright, um Bright que tinha lá. Eu falei, meu Deus, eu vou querer esse relógio. Ai, gente, mas eu vi outro Bulgari também barato. Vem também. E eu fui ali comprando Zeiss 2015. Foi finalzinho, novembro. Janeiro de 2016, a crise da Dilma. Eu falei, não, fevereiro melhora. Março melhora. Abril. Ano passado eu terminei de pagar a última dívida. Eu orei. Olha para esse irmão, vê se ele está orando para tomar essa decisão que ele vai tomar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje que ia tomar uma decisão. Eu não sei o que você ia fazer, mas o Senhor fala, só faça se eu permitir. Ore primeiro. Quem toma posse dessa palavra? E eu encerro aqui hoje. Eu quero chamar aqui os músicos, por favor. Não tem músico não, né? Só é você hoje. Só tem um batera aqui. Eu vou chamar nesse violão aqui. Diga comigo o evangelho dos detalhes. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Lucas, por ser um historiador, investigador, narrador cuidadoso, ele não apenas conta o que aconteceu, mas como, quando, aonde, com quem e com quais consequências. Detalhes históricos e cronológicos precisos. Tibério César, Pôncio Pilato, Herodes, Filipe, Lissânia, Anás e Caifás. Ele mostra comportamentos como o jovem rico saiu muito triste. Jesus chorou sobre Jerusalém. Mostra detalhes de todos os aspectos. As únicas parábolas de destaque que não tem em nenhum dos evangelhos, rico e o Lázaro, Lucas. Filho pródigo, Lucas. O bom samaritano, Lucas. Por quê? Porque é o evangelho dos detalhes. Agora eu quero te convidar para se levantar. Ei, eu vou liberar uma palavra só para quem crê aqui. Deus vai caprichar nos detalhes na sua vida. Eu estava querendo comprar uma geladeira de 2 portas, mas não sei, eu acho que eu não tenho condições, eu vou comprar de uma não. O Senhor vai permitir você comprar de 2 portas. Eu estou achando que eu vou mudar, pastor, eu vou levar os móveis antigos. O Senhor está dizendo para você, vai ser tudo novo, tudo novo, tudo novo.
Sabe aqueles detalhes que você... eu queria... É a goiaba que a irmã colocou aqui. É a acerola. São aqueles detalhes que você... Eu queria que você pensasse no que você quer que Deus capriche. O que você quer? Eu estava querendo fazer uma coisa simples. E Deus fala assim, eu vou te surpreender. Pastor, eu estava querendo, sabe, quando eu casar, eu queria, sei lá, não queria dizer nem só casar no cartório, fazer, sabe, uma coisinha simples assim. Aí vai chegar alguém e falar assim, Deus mandou te dar uma viagem para Paris, tudo pago para você curtir a lua de mel. Você não crê nesse negócio? Aleluia!